Eu não me casei para isso. Era essa a frase no texto, com apenas 6 palavras, logo abaixo da imagem da nossa conta conjunta zerada. Meu nome é Ricardo, mecânico-chefe de uma grande montadora de carros. Horas antes, eu estava em uma clínica, médica, escutando termos como linfoma, possibilidades de tratamento e chances de recuperação. Estágio 2. Havia como tratar, mas a jornada seria difícil. Liguei para a Vanessa do estacionamento. Pedi que fosse para casa, pois precisávamos conversar. Ela respondeu que estava ocupada com afazeres. Disse que apareceria depois. Quando cheguei, percebi que metade das roupas dela tinha desaparecido do armário. A mala também não estava mais lá. A foto do nosso casamento tinha sumido da mesa de cabeceira. E então, chegou a mensagem. Ela veio acompanhada de uma imagem, mostrando que todo o nosso dinheiro, 38 mil guardados ao longo de 5 anos, havia sido transferido para uma conta em nome dela. Fiquei encarando aquilo por algum tempo. Escrevi apenas 2 palavras: se cuida. Em seguida, desliguei o celular, abri uma cerveja e fui me sentar no deck dos fundos para ver o sol desaparecer no horizonte. Nenhuma lágrima, nenhuma explosão. Apenas o silêncio e o peso do que havia mudado. Enfrentar o câncer era uma coisa, ser traído daquela forma era outra completamente diferente. Meu vizinho me viu ali e se aproximou. Tudo certo? Vi a Vanessa sair com o carro carregado. Respondi apenas: recebi um diagnóstico. Ela não reagiu bem. Ele assentiu, sem pressionar. Se precisar de algo, é só dizer. A Luísa faz uma caçarola que salva vidas. Agradeci. Depois que ele voltou para dentro, peguei a pasta que o tio Brian me entregou no mês anterior. Ele trabalhou por anos com planejamento patrimonial e se aposentou recentemente, mas ainda ajudava quando podia. Quando meu avô faleceu em fevereiro e me deixou um pedaço de terra no norte, foi Brian quem cuidou da papelada. É importante manter tudo em ordem, ele me disse. Principalmente quando se é casado. Protejam-se. Dei início ao processo. Atualizei meu testamento. Incluí o nome da Vanessa como coproprietária do Mustang 1969 que eu tinha restaurado, embora não tivesse finalizado. Também abri uma conta separada em outro banco para guardar o dinheiro da futura venda do terreno. Tudo isso para segurança, para garantir o bem-estar dela, irônico, olhando agora. Peguei o celular e liguei para Brian. Quando ele atendeu, falei: lembra da conversa sobre planejamento patrimonial? Preciso ajustar algumas coisas. Ele ficou em silêncio por um instante. Está tudo bem, Ricardo? Ainda não, respondi, mas vai ficar. Conheci a Vanessa no casamento de um amigo, o Drew, em 2016. Ela trabalhava como assistente jurídica num escritório de advocacia no centro. Inteligente, determinada, linda. 6 meses depois, já estávamos morando juntos. No ano seguinte, oficializamos a união. Os primeiros tempos juntos foram bons. Juntamos dinheiro para comprar uma casa. Achamos uma que precisava de reforma, mas ficava em um bairro tranquilo. Passei os fins de semana trocando armários, consertando o piso, instalando a parte hidráulica. Vanessa escolheu as cores das paredes, os móveis e fazia questão de registrar cada etapa. Publicava as fotos do antes e depois e dizia que éramos um casal modelo de renovação. Perdi meu pai ainda jovem, com apenas 13 anos. Minha mãe criou a mim e a minha irmã com o que ganhava como professora. Nos ensinou a sermos trabalhadores, a viver com o que tínhamos e sempre pensar em uma alternativa, caso algo saísse do controle. Quando ela partiu há 2 anos, esse plano alternativo passou a fazer ainda mais sentido para mim. Vanessa teve uma realidade diferente. Sempre teve tudo ao alcance. Os pais bancaram a faculdade, davam carros novos periodicamente e foram os responsáveis por ajudar com a entrada da nossa casa. Eles nunca entenderam por que ela escolheu casar com alguém como eu. O pai dela, um advogado corporativo, me chamava apenas de o marido da Vanessa, ignorando o meu nome. Hoje, vejo que os primeiros sinais de desgaste surgiram muito antes, do diagnóstico. Alguns meses atrás, ela começou a comentar sobre se mudar para Seattle.
Dizia que teria mais oportunidades. Recusei a ideia. Meu emprego era estável, nossa vida estava bem estruturada e a casa quase quitada. Após isso, ela ficou mais calada, mais distante. A impressão era de que passava tempo com pessoas que eu nem conhecia. Vieram também os comentários sutis, mas dolorosos. Você nunca pensou em fazer algo maior do que consertar carros? O marido da colega de trabalho foi promovido a sócio na empresa. Eles estão construindo uma casa de veraneio. Às vezes fico imaginando como teria sido se eu tivesse ido para Chicago depois da faculdade. Ignorei esses sinais. Preferi acreditar que todo relacionamento passa por fases difíceis, que daríamos um jeito. Quando encontrei na bolsa dela o cartão de um condomínio em Seattle, nem toquei no assunto. Em vez disso, liguei discretamente para o tio Brian e pedi que me ajudasse com uma atualização nos documentos. Comecei a organizar uma lista dos nossos bens. Por precaução. Pouco tempo depois, fui ao médico achando que fosse só um resfriado demorado. Os gânglios estavam inchados. Fizeram exames, depois uma biópsia. Na véspera do diagnóstico final, jantamos juntos na cozinha. Ela falava sobre a promoção de um colega. Fiquei observando seu rosto, tentando descobrir se ela percebia o medo no meu. "Está tudo bem?" perguntou. "Estou só cansado", respondi. Ela assentiu e voltou a comer, sem questionar. Nem me olhou de verdade. Aquilo já dizia tudo. 3 dias depois que foi embora, iniciei a quimioterapia. A primeira sessão foi mais intensa do que eu imaginava. A enfermeira me levou até uma poltrona reclinável, ajustou o soro e perguntou se minha carona estava esperando. "Peguei um Uber", respondi. "Minha esposa está fora da cidade." A enfermeira me olhou com um misto de curiosidade e empatia. Depois deu um leve tapinha no meu braço. "O primeiro dia é sempre o mais duro, mas você vai passar por isso." Apenas assenti. Não confiei na minha voz. Até aquele momento, só o vizinho Tim sabia a verdade, que Vanessa não estava viajando. Ela tinha ido embora. De vez. Falar isso em voz alta parecia tornar tudo mais real, e de certa forma, mais humilhante. Quando cheguei em casa, encontrei uma travessa de caçarola na varanda, com um bilhete da esposa de Tim. "Fiz em dobro, fique à vontade." Sabia que era apenas um gesto solidário, mas foi bom mesmo assim. Tentei comer, mas não consegui manter nada no estômago. Acabei deitado, no chão do banheiro, suando e tremendo. Sozinho. Naquela noite liguei para minha irmã Ana. Abri tudo para ela. O câncer, o abandono, o dinheiro. Ela quis pegar o carro na mesma hora e vir até mim. Pedi que esperasse. Tinha algumas coisas para resolver primeiro. No dia seguinte, liguei para o banco. Descobri que Vanessa havia esvaziado todas as nossas contas 40 minutos depois que falei com ela do consultório médico. Isso foi antes mesmo de receber meu diagnóstico definitivo. Só o fato de eu estar doente já foi suficiente para que ela desse as costas. Naquele instante, algo dentro de mim se partiu, mas também se reorganizou. A tristeza deu lugar a outra coisa. Não exatamente raiva, um senso de direção. Fui até a casa do meu tio Brian naquela tarde. Levei toda a papelada, extratos bancários, documentos da casa, registros de bens. Ele analisou tudo com atenção. "Ela não pode simplesmente pegar seu dinheiro assim", disse enquanto conferia os números. "Mas é uma conta conjunta", lembrei. "Ela também tem acesso." Brian tirou os óculos e me encarou. "Ricardo, isso não foi só cruel, pode ter sido ilegal. Mas posso provar que ela sabia do meu estado de saúde?" Ele refletiu. "Os registros telefônicos mostram que você ligou para ela logo após a consulta. O extrato mostra a transferência. Se tiver o registro do diagnóstico..." Peguei meu celular e mostrei a mensagem que ela mandou. "Eu não me casei para... isso." O rosto de Brian endureceu. "Isso pode ser usado contra ela. Passamos 3 horas planejando. Mudamos a titularidade do Mustang. Organizamos a venda de um terreno. Avaliamos meu plano de saúde, os custos do tratamento. Cada passo documentado." Quando saí da casa de Brian, o telefone vibrou.
Um e-mail da prima de Vanessa. Ela sempre foi gentil comigo. Ricardo, soube do que aconteceu. Sinto muito. Não sei o que se passa na cabeça da Vanessa. Mas se precisar de algo, estou por aqui. Fiquei encarando a mensagem. Depois respondi. Ela sabe do meu diagnóstico? A resposta veio rápida. Sim, contou para todo mundo. Disse que você tem câncer, mas também disse que não conseguia lidar com isso e precisava recomeçar. A família inteira está perplexa. Isso não se faz. Agradeci e guardei o celular. Dirigi de volta para casa com os vidros abertos. O vento morno da tarde batia no meu rosto. Pela primeira vez desde o diagnóstico, minha mente parecia limpa. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. 2 semanas depois, no meio da quimioterapia, recebi uma carta. Era do advogado de Vanessa. Ela queria o divórcio. Alegava diferenças irreconciliáveis. Solicitei o cancelamento da hipoteca, mas Vanessa exigiu metade do patrimônio da casa. Na carta que recebi do advogado dela, não havia menção ao dinheiro que já tinha retirado das contas. Nada sobre a minha doença. Levei o documento até Brian. Ele leu rapidamente e comentou. Muito ousado. Ela esvazia suas economias sabendo da sua condição e ainda quer metade do que resta? E agora? Perguntei. Não responda ainda, ele disse. Vamos observar até onde ela pretende chegar com isso. No dia seguinte, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Ricardo, é Vanessa. Esse é meu novo número. Sei que você está magoado, mas precisamos resolver isso. Meu advogado disse que tenho direito à metade da casa. Não respondi. 3 dias depois, outra mensagem chegou. Ricardo, agir como criança não vai ajudar. Sei que você está passando por dificuldades, mas eu também tenho direitos. Passando por coisas. Como se enfrentar um câncer fosse apenas uma maré ruim. Bloqueei o número. A 3ª sessão de quimioterapia me atingiu como um vendaval. Fiquei 2 dias sem conseguir comer. Perdi 12 quilos. Foi quando Ellie finalmente veio de Portland. Ficou por 1 semana. Cuidava da casa, deixava o freezer cheio, me acompanhava nas consultas. Um dia antes de voltar para casa, outra carta do advogado de Vanessa chegou. Mais exigências, mais ameaças sobre o que eu devia a ela. Ellie ficou revoltada. Depois de tudo o que ela fez, ela devia agradecer por você não levá-la à justiça pelo que roubou. Vamos chegar lá, respondi. Na semana seguinte, recebi um comunicado do banco. Vanessa havia tentado me remover dos cartões de crédito conjuntos, mas sem minha assinatura não conseguiu. Também tentou acessar nosso cofre, onde estavam guardados documentos importantes como a escritura da casa, o título do Mustang e o testamento do meu avô. Sem a segunda chave, a minha, o banco negou acesso. Liguei para Brian. Ela está ficando desesperada, ele comentou. Está percebendo que deixou rastros. E agora qual é o próximo passo? Vamos encerrar o acesso àquele cofre. Mude tudo para outro em seu nome. E já está na hora de registrar a mudança no título do Mustang. Tirei uma licença médica, embora na prática todos os dias já fossem tomados pela doença. Fui ao banco, encerrei a caixa antiga, abri uma nova. Depois, fui ao Detran e formalizei a retirada do nome de Vanessa do título, que ainda não havia sido oficializado. Naquela noite, mais uma mensagem apareceu, de outro número. Você mudou o título do Mustang. Aquele carro também é meu. Você colocou meu nome nele. Como ela sabia? Eu tinha feito isso apenas naquela manhã. Então percebi. Ela devia ter alguém por dentro. Alguém no Detran. Ou no banco. Alguém passando informações. Liguei para Brian imediatamente. Acho que ela está sendo informada sobre cada movimento. Ele ficou em silêncio por alguns instantes. O pai dela tem contatos. Não duvido de nada. Segui o conselho de Brian e decidi virar o jogo. Se Vanessa tinha alguém me espionando, eu usaria isso a meu favor. No dia seguinte, liguei para a corretora que cuidava da venda das terras do meu avô. Pedi que pausasse tudo por enquanto. Fiz questão de dizer, em alto e bom som, que estava avaliando outras opções para liquidar ativos. Logo depois,
Entrei em contato com o banco de investimento onde eu ainda mantinha um antigo 401k de um emprego passado. Perguntei sobre saques antecipados e mencionei mais de uma vez que estava considerando isso por causa das despesas médicas. Esperei. Não demorou muito. 2 dias depois, recebi uma nova carta do advogado de Vanessa. Agora, ela exigia parte de qualquer receita obtida com a venda de propriedades herdadas e queria uma divisão justa das contas de aposentadoria. Mostrei a carta a Brian. Ele sorriu. Ela mordeu a isca, disse. Com a armadilha funcionando, pude voltar minha atenção ao que realmente importava: minha saúde. Os tratamentos continuavam cruéis. Eu havia perdido 15 quilos, meu cabelo tinha ido embora e às vezes mal conseguia levantar da cama. Mas os médicos estavam otimistas com meus números. Ellie aparecia sempre nos fins de semana alternados, cuidando de mim, organizando tudo. Tim e Lisa, os vizinhos, me ajudavam todos, os dias. E mesmo com a redução da carga horária, meu chefe manteve meu plano de saúde. Aquilo fazia diferença. Aos poucos, comecei a me adaptar à ausência de Vanessa. Ainda havia noites em que acordava procurando por ela, por um calor que não estava mais ali. Mas, na maior parte do tempo, minha mente estava firme no que vinha a seguir. O próximo ciclo de quimioterapia. O próximo movimento nesse xadrez que ela havia iniciado. Foi numa manhã de terça-feira que Brian me ligou de novo. A voz dele trazia novidade. Recebemos os documentos do banco dela. Quer adivinhar o que ela fez com o seu dinheiro? Fiquei em silêncio. Ele completou. Transferiu para uma nova conta e logo depois assinou um cheque de $30.000 para os pais. Fiquei paralisado. Por que ela faria isso? Perguntei, tentando esconder. Isso complica o rastreamento. Mas ele me tranquilizou. Ela movimentou fundos conjuntos durante uma crise médica e tentou camuflar a transação usando terceiros. O juiz vai detestar isso. Apesar disso, eu hesitei. Não quero uma batalha longa, Brian. Não tenho forças para isso. Ele me garantiu que não seria necessário. Com as provas que tínhamos, era provável que o lado dela propusesse um acordo. 2 dias depois, saindo do hospital, vi algo que me gelou por dentro. Um BMW prateado, parado no estacionamento. Reconheci na hora. Era o pai de Vanessa. Ele estava ao volante, observando a entrada do hospital. Estava me esperando. Me aproximei sem hesitar. Bati no vidro. Ele o abaixou devagar, com a mesma expressão cínica de sempre. Ricardo, você parece indisposto, disse, com aquele ar de superioridade que nunca suportei. O câncer faz isso, respondi seco. O que você está fazendo aqui? Ele me olhou fixamente. Vanessa está preocupada. Acha que você não está sendo razoável quanto ao divórcio. Tive que segurar o riso. Aquele homem que me viu ser traído, roubado e abandonado enquanto lutava contra uma doença grave, agora vinha me cobrar razoabilidade. Era inacreditável. Mas naquele momento, percebi que eles já estavam jogando suas últimas cartas. Era assim que ela chamava? Irracional? Depois de tudo, depois de me abandonar no pior momento da minha vida, Vanessa ainda achava que tinha autoridade moral para me julgar. O pai dela estava ali, tentando me vender uma falsa generosidade. Falava sobre uma divisão justa de bens, incluindo a casa. Justo depois que ela esvaziou nossas contas e desapareceu no mesmo dia em que fui diagnosticado? Pelo menos, teve a decência de parecer desconfortável com minha resposta. Tentou justificar o abandono dizendo que ela estava emocionalmente abalada, como se isso desculpasse o que fez. Mas aquilo não foi um impulso, foi uma decisão fria, foi cálculo. Ele insistiu, me chamando à razão. Dizia que eu deveria ser prático, que estava doente e precisava focar na recuperação, não em um litígio caro e desgastante. Foi nesse momento que compreendi o jogo. Eles achavam que eu estava derrotado, que a doença me havia deixado sem forças, sem dinheiro, sem opções. Acreditavam que eu aceitaria qualquer acordo, por exaustão, mas estavam enganados. Não sabiam da pausa na venda do terreno,
Nem que eu já havia retirado o nome dela do título do Mustang antes que ela pudesse se apropriar dele. Muito menos que cada movimentação tinha sido documentada com precisão. Eu estava preparado. Avise a Vanessa que darei minha resposta ao advogado dela até sexta-feira, respondi, já virando as costas. Ricardo, ele me chamou mais uma vez. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Mas eu não me virei. Nenhuma palavra a mais. Na quinta-feira, sentei com Brian e com Catherine Chen, a advogada imobiliária que ele trouxe para reforçar nosso time. Colocamos tudo sobre a mesa. Extratos bancários mostrando os saques de Vanessa logo após meu diagnóstico, as mensagens de texto, o depoimento da Megan confirmando que Vanessa sabia do câncer desde o início, o cheque de $30.000 para os pais dela. Catherine examinou tudo com um olhar clínico. Isto é abandono financeiro. E não só isso. É tentativa clara de ocultar bens conjugais. Nenhum juiz vai tolerar isso. E o que fazemos agora? Perguntei. Entramos com nossa própria petição de divórcio, ela disse com firmeza. Alegamos abandono durante crise médica, má gestão financeira e tentativa de fraude. Solicitamos a restituição total dos fundos, além de honorários advocatícios. Funciona? Perguntei, tentando não demonstrar ansiedade. Catherine sorriu com segurança. Nunca vi um caso tão sólido. Mas, honestamente, acho que eles vão recuar antes de chegar ao tribunal. E se não recuarem? Então vamos até o fim. E ela perde tudo, inclusive a reputação. Foi a primeira vez em muito tempo que senti algo parecido com esperança. Na manhã seguinte, sexta-feira, Catherine protocolou a petição completa, com todas as provas anexadas. Os documentos foram enviados diretamente ao advogado de Vanessa. Registros bancários, capturas de tela, testemunhos e os laudos médicos. Tudo detalhado, objetivo, inegável. Ao meio-dia, o retorno veio rápido. O advogado dela solicitava uma reunião de emergência. Liguei para Brian. Isso foi rápido, comentei. Eles não esperavam que você tivesse munição, ele respondeu. Acharam que você estava fraco demais, quebrado demais ou emocionalmente destruído para reagir. A reunião foi marcada para segunda-feira. Passei o fim de semana descansando, recuperando forças. Preparei-me mentalmente para encará-los. No domingo à noite, enquanto tentava relaxar, uma nova mensagem chegou de um número desconhecido. Isso é cruel, Ricardo. Cometi um erro, mas isso é vingativo. Meus pais não podem devolver o dinheiro agora. Você está tentando me destruir. Fiquei olhando a tela por um instante. Vingativo? Ela achava que era vingança o que eu estava fazendo? Não. Vingança seria se eu tivesse retribuído da mesma forma. Mas eu não a abandonei quando ela precisou. Não saquei nosso dinheiro às escondidas. Não me escondi atrás de ninguém. Vingança não era aquilo. Aquilo era justiça. Foi a primeira vez que respondi com firmeza. Ações têm consequências. Na manhã seguinte, fui ao escritório de Catherine. Brian e ela me alertaram para ficar calado, a menos que me fizessem uma pergunta direta. Logo depois, Vanessa chegou com o pai e o advogado, um homem magro de óculos caros e expressão permanente de desagrado. Vanessa parecia bem, demais até. Bronzeada e descansada, como se os últimos meses fossem uma temporada de férias, enquanto eu lutava pela minha vida. Ela evitava olhar para mim. O advogado dela iniciou a conversa, tentando manter a fachada de negociação. Revisamos seu processo. Embora discordemos da sua versão dos fatos, meu cliente está disposto a discutir um acordo para evitar conflitos desnecessários. Catherine interrompeu sem hesitar. Deixe-me ser clara. Isso não é uma negociação. Isso é uma cortesia antes de irmos para o tribunal. Sua cliente abandonou o marido após o diagnóstico de câncer, esvaziou as contas conjuntas, tentou esconder esses fundos com os pais e exigiu mais. Documentamos tudo. Vanessa se mexeu na cadeira, incomodada, e seu pai se inclinou para a frente tentando interceder. Certamente podemos chegar a um acordo razoável. Mas Catherine não o deixou continuar. Sua filha transferiu o fundo de emergência. Médica do marido para você, ela afirmou,
antes de mostrar os cheques como prova. O ambiente ficou pesado e o advogado de Vanessa pigarreou sem saber o que dizer. O que veio a seguir foi a exposição dos nossos termos. Catherine pediu a devolução total dos $38 mil retirados, a renúncia de Vanessa sobre a casa, o Mustang, as terras do meu avô e as contas de aposentadoria. Em troca, eu abriria mão de acusações criminais de fraude financeira e abandono. O pai de Vanessa murmurou chocado: "Isso é roubo." Catherine respondeu com calma: "Roubo foi o que sua filha fez. Isso é justiça." A reunião terminou com o advogado de Vanessa pedindo 48 horas para considerar os termos. Saímos da sala e no elevador, Brian apertou meu ombro e disse: "Você se saiu bem lá." Mas a verdade era que eu não fiz nada. Apenas estive lá. E às vezes essa é a parte mais difícil, como ele mesmo disse. 2 dias depois, recebi a ligação de Catherine. Vanessa aceitou todas as condições. O dinheiro seria devolvido, e ela assinaria os papéis renunciando a todas as reivindicações sobre a propriedade. "Acabou", disse Catherine. "Você venceu." Mas, estranhamente, não me senti vitorioso. Era como se tivesse fechado um livro no meio da história. No entanto, pela primeira vez em meses, consegui dormir a noite inteira. O dinheiro do acordo chegou exatamente 30 dias depois. Um cheque administrativo de $38 mil. Depositei-o imediatamente e liguei para o consultório do meu oncologista para pagar as contas médicas. Quando cheguei, Júlia, a enfermeira que me acompanhava desde o início, comentou: "Você está com melhor aparência." "Os números voltaram bons na semana passada", respondi, entregando o cheque. O divórcio foi finalizado 1 semana depois. Assinei os papéis com uma sensação estranha, de vazio. Não era tristeza, nem raiva. Apenas estava pronto para seguir. Em frente, Brian me perguntou o que viria a seguir, e eu disse: terminar o tratamento, melhorar, descobrir o que vem depois. Ele mencionou a venda do terreno, mais $65 mil chegando, e sugeriu que eu considerasse vender o Mustang. "Ainda não", respondi. "Não estou pronto para abandonar tudo." Naquela noite, sentei-me no terraço dos fundos, com um copo d'água, observando o pôr do sol. A náusea da quimioterapia finalmente havia passado, e meu cabelo começava a crescer, novamente, embora de forma irregular. Os médicos usavam palavras como resposta positiva e perspectiva promissora. Meu telefone tocou. Era um e-mail de Megan, prima de Vanessa. "Ricardo, ouvi dizer que tudo está finalizado. Sinto muito pelo que minha família fez com você. Os pais de Vanessa estão vendendo a cabana deles para cobrir a dívida. Minha tia está furiosa, culpando você em vez de Vanessa. Mas eu queria que você soubesse que alguns de nós entendemos o que realmente aconteceu. Espero que você esteja melhor. Você merece isso." Guardei o telefone sem responder. Não queria mais me envolver com o drama familiar de Vanessa. Era hora de focar na cura, na reconstrução, em seguir em frente com o que viesse. 6 meses depois, meu oncologista me disse o que eu esperava ouvir: remissão completa. Sentei-me em seu escritório, permitindo que a notícia se instalasse. Não havia cura definitiva. O linfoma poderia voltar, mas por enquanto, o câncer havia desaparecido. Eu havia vencido essa batalha. "O que acontece agora?" perguntei, olhando para o médico. "Check-ups regulares, exames de sangue, exames a cada 6 meses. Mas por enquanto, Ricardo, vá viver sua vida." O médico sorria, mas suas palavras tinham um peso reconfortante. Naquela noite fiz 2 ligações. A primeira para Ellie, que gritou de alegria ao ouvir a boa notícia. A segunda para Joel, meu amigo de Missoula, que sempre me ofereceu um emprego em sua oficina de customização de carros. "Ainda tem espaço para mim?" perguntei. "Claro que sim", ele respondeu. "Quando você pode começar?" 1 mês depois, vendi a casa em Spokane. Com o dinheiro, comprei uma pequena cabana nos arredores de Missoula. 2 quartos, uma garagem espaçosa o suficiente para as minhas ferramentas e o Mustang. E montanhas visíveis de todas as janelas. No dia em que saí de Spokane, Tim e Lisa, os vizinhos da casa ao lado, vieram me despedir. Lisa me entregou uma caçarola para a viagem.
Agradeci-lhes por tudo, as refeições compartilhadas, o corte da grama e o apoio silencioso que me deram quando mais precisei. Você está bem? Tim perguntou. Realmente bem? Eu parei por um momento antes de responder, ponderando sobre o que passara. Chegando lá, após 3 meses de adaptação à minha nova vida em Montana, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Vanessa mais uma vez. Ouvi dizer que você está em remissão. Estou feliz. Sei que você não vai acreditar nisso, mas penso em você com frequência. Cometi um erro terrível. Fiquei assustado e egoísta. Sinto muito, Ricardo. Por tudo. Laire. A mensagem 2 vezes, ponderando se deveria responder. No final, digitei apenas 4 palavras. Eu sobrevivi, fique bem. Então, bloqueei o número, guardei o telefone e fui trabalhar no Mustang. Não para vendê-lo, mas para mantê-lo, restaurá-lo novamente, desta vez apenas para mim. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas, mas outras podem ser reconstruídas, mais fortes do que antes.